Olá, sejam bem-vindos ao nosso pequeno debate aqui, nossa troca de figurinhas sobre capacitação e novas oportunidades aos profissionais da cadeia produtiva de eventos. Temos hoje aqui 4 convidados que vão nos ajudar a aprofundar nosso conhecimento nesse tema. Quero apresentar a vocês a Cíntia Oliveira, consultora de produtos educacionais do Senac Ceará, turismóloga e especialista em educação ambiental. Carla Hollenberg, coordenadora do Banco de Oportunidades do Senac Ceará, psicóloga com especialização em administração de recursos humanos. Eldenir Rodrigues, diretora da empresa Maestria Comunicação e Eventos, graduada em Ciências Sociais e mestre em Sociologia. E Milena Wippe, professora da Universidade de Fortaleza, turismóloga e doutora em administração. Sejam bem-vindos. Vou passar a palavra para a nossa convidada Eldenir. Ela está representando o setor da cadeia produtiva, trazendo para a gente alguns questionamentos, algumas dores, alguns vislumbres do que ela enxerga nesse momento de necessidade para os profissionais de eventos, para que a gente possa iniciar nosso debate. Com você, Eldenir. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui todas as mulheres que compõem esse painel. Esse painel, consequentemente, a gente já sabe que vai ser um bom painel feito só por mulheres fortes e inteligentes. É um prazer estar com vocês. Sou Eldenir Rodrigues, como a Indira falou, e eu vou fazer aqui algumas colocações relacionadas à minha experiência recente, assim, principalmente nesse momento pós-pandemia, na condição de dirigente de uma empresa organizadora. Nós sabemos aqui, todas nós sabemos, que formação profissional é um processo contínuo, que a gente um bom profissional, ele precisa continuamente estar estudando, se capacitando e se reciclando. Essa era uma realidade que a gente já conhecia. E especialmente no segmento de eventos, que é um segmento que nós sabemos que é extremamente dinâmico e inovador. Então, assim, de alguma forma, nós já estávamos habituados a mudanças, a incorporação de novas ideias, de novas tecnologias, mas, digamos que de uma forma mais gradual. Quando veio a pandemia, isso funcionou como uma tempestade para o segmento de eventos. Eu acho que talvez um dos segmentos mais impactados pela Covid-19, Então, assim, foi um momento em que todos nós dos segmentos paramos porque, efetivamente, não era possível realizar eventos presenciais, e os eventos presenciais eram o que dominavam antes da pandemia, Todas as empresas organizadoras trabalhavam ou exclusivamente ou principalmente no formato presencial, E, de uma hora para a noite, a gente teve que se reinventar. E, quando a gente diz assim, do dia para a noite, foi literalmente do dia para a noite. Então, nós tivemos que absorver novas competências e buscar novos profissionais, porque, de repente, tudo mudou. Tudo que a gente tinha aprendido até então foi alterado, e foi alterado bruscamente e radicalmente. Tivemos que aprender a fazer eventos virtuais. E vieram as lives, o webinar, inclusive um novo vocabulário tivemos que incorporar com esse novo momento. A gente, assim, de alguma forma, lamenta tudo que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, eu tenho gratidão por esse momento, porque, afinal, nós tivemos a capacidade da gente se testar, da gente ser resiliente, da gente superar, e eu acho que foi assim que a maioria do segmento se comportou. As empresas organizadoras buscaram, de alguma forma, superar
esse momento de crise com a reinvenção, né? A maestria, precisamente, mas eu acho que essa foi uma dor sentida por todas as empresas organizadoras, nós tivemos que rapidamente aprender a fazer eventos virtuais e online. E foi rapidamente mesmo, a gente aprendeu fazendo, porque não dava tempo de aprender e depois fazer. Foi simultâneo, foi aprendendo, fazendo, né? E, nessa perspectiva, assim, muitas coisas nós aprendemos, né? Além das lives, de webinar, de usar o YouTube, de pesquisas em plataformas de gerenciamento de eventos e transmissões, era muito conteúdo, era muita informação em um espaço curto de tempo, né? E aí nós percebemos que a gente passou a precisar de novos profissionais. Eu vou relacionar aqui alguns, como marketing digital, design gráfico, produtores de vinheta, operador técnico para as nossas lives. De repente, assim, mudou o que a gente precisava para fazer eventos. De modo especial, o marketing digital, que já era importante, ele se tornou imprescindível, né? Hoje, você não pode pensar em fazer um evento virtual sem que você tenha marketing digital. Ele era importante, mas hoje ele é fundamental. E tantos outros, como o próprio design, né? Os produtores, que, inclusive, hoje estão aqui conosco, né? Então, assim, essa transformação ela foi muito impactante. E eu vou destacar aqui, especialmente, um profissional que todos nós conhecemos, que é o coordenador de eventos. O coordenador de eventos é aquele profissional que toda empresa organizadora tem no seu quadro, na maioria das vezes é uma contratação fixa, né? E ele trabalha no pré-evento, no trans-evento e no pós-evento. E esse coordenador, ele tinha, assim, algumas características, né? Assim, para começar, o pré-requisito básico era ter experiência na organização de eventos presenciais. Hoje, se você for contratar um coordenador de evento, a primeira pergunta que você faz é: você tem experiência com eventos virtuais e online? Se tornou um pré-requisito para esse novo momento, né? E tantas outras competências, né, como que passaram a ser exigidas dele. Ele tem que ter uma boa noção de marketing digital, ele precisa conhecer e transitar no universo tecnológico das plataformas digitais. É incrível como o perfil foi bruscamente alterado, né? Enfim, ele precisa estar muito antenado do ponto de vista tecnológico. Isso para pontuar, né, algumas questões. E, assim, de modo muito específico, ele pode trabalhar home office, coisa que no passado você também descartava, né? E hoje, esse coordenador de eventos, ele tem, inclusive, a possibilidade de trabalhar home office, né? Enfim, nós estamos lidando com um novo universo na área de eventos. E é nesse sentido que eu pergunto aqui às colegas presentes, né? O que as entidades de formação estão fazendo, estão planejando, estão construindo no sentido de atender a essa nova demanda do mercado. Seria basicamente isso. Obrigada. Obrigada, Eldeni. Eu aproveito, antes de passar a palavra aqui para ser respondida essa questão muito bem levantada, fazer uma breve colocação para vocês que estão nos assistindo, que estamos todos nós aqui sem máscaras, mas todos os protocolos foram devidamente cumpridos e todos os que estão aqui nos bastidores nos ajudando estão de máscara. Nesse momento estamos sem máscara porque fica melhor para gravação, mantendo todos os protocolos.
Eu aproveito, antes de passar a palavra, eu vou passar a palavra para vocês, aqui, meninas. Eu queria só reforçar, Karnal diz muito que o caos ele traz, né, mudanças de uma forma rápida, intensa. E eu acho que é mais ou menos o que a gente viveu. Pegando um pouquinho das palavras da Eudeni, ela colocou assim, eu tenho gratidão, eu sei que foram muitos transtornos, claro, mas eu tenho gratidão pelo acontecido porque nós nos reinventamos, nós nos reorganizamos. Meio que ela quis dizer isso, nós sobrevivemos, né, de um jeito diferente, tivemos que nos organizar, que é mais ou menos o que o Karnal coloca quando traz que o caos traz mudanças de forma radical, como uma guerra, uma doença, uma coisa tipo que a gente está vivendo da pandemia. Eu digo vivendo porque não passou ainda. E aproveito a colocação, a pergunta da Eudeni aqui, para fazer um adendo, né, de mais uma dificuldade que eu vejo. Vocês que estão nos assistindo não estão vendo, mas era legal se pudessem passar para vocês, nós 5 aqui gravando, para várias cadeiras vazias, nos olhando. Então, é muito difícil a gente estar falando, e eu falo isso porque eu também sou professora e tive que aprender com isso, a gente está falando para ninguém. A gente não vê a cara de ninguém, a gente não sabe se a pessoa está gostando, se não está gostando. E isso também tem a ver com competência. Porque, por exemplo, um mestre de cerimônias que vai fazer uma abertura, que ele vai gravar a abertura, por exemplo, desse evento, ele grava fazendo uma abertura também sem olhar para ninguém. Né? Então, assim, um palestrante que ganha vida com isso teve que se reinventar para conseguir falar sem ver a reação de quem está ali assistindo. Então, eu complemento a pergunta aqui da Eudeni no sentido disso, assim, como trabalhar essas competências, né? O que está sendo visto, o que está sendo desenvolvido nesse sentido. Eu vou deixar a Milena para responder na próxima pergunta e vou passar aqui para vocês, no caso, a Carla e a Cíntia, que representam o Senac, fiquem à vontade para nos responder essa primeira leva de perguntas, de situação. Obrigada, Enide. Saudar a todas em seu nome, agradecer o convite, né? Muito bacana participar dessa conversa, porque esse assunto faz parte do nosso dia a dia, a gente que trabalha com educação profissional, né? Quando você trouxe Karnal, citou Karnal, eu lembrei de uma colocação dele que diz o seguinte, assim, a educação profissional ela vem passando por um processo de quebra de paradigmas há um certo tempo, aonde a geração dos meus pais, e até a minha tinha um pouco disso ainda, de que a gente escolhia uma profissão e se balizava nela para ali o resto da vida seguir, era o que a gente almejava, era aquela estabilidade, né? E aí, quando a gente pensa como trabalhar essa quebra de paradigmas, os alunos que nós temos hoje nas nossas escolas, eles têm um perfil completamente diferenciado e a gente tem que lapidar isso que eles trazem, transformando em competências. De que forma, né? Hoje as empresas atravessam mudanças, as empresas estão instáveis. Então, esse profissional também é um profissional instável. O profissional que você tinha hoje, um cargo definido na sua empresa, amanhã você pode não ter mais a necessidade daquele cargo exatamente como ele passa por uma transformação. Então, esse profissional ele tem que ter essa resiliência de sair, partir do zero e recomeçar. Não é só mudar de empresa, a gente sabe que é uma característica da juventude hoje não passar muito tempo numa mesma empresa. E nem é necessário, se a empresa também se adequar a esse novo perfil, porque senão ela também vai sofrer com um turnover muito alto. Então, ela precisa entender que aquele jovem, aquele profissional, que vai trazer para ela as novas competências que ela tanto precisa, porque quem de nós não fez uma consulta a um expert adolescente em casa para lidar com esse boom digital, nessa mudança que nós enfrentamos. Então, é esse o profissional que nós vamos formar, né? Então, nós tentamos reforçar algumas competências neles com relação à capacidade de análise de dados, porque hoje nós não nos preocupamos muito mais como encontrar esses dados, e sim como utilizá-los da melhor forma, que retrato a gente quer tirar desses dados. Nós tentamos lapidar esses profissionais para que tenham uma visão estratégica, porque hoje o profissional precisa ter uma visão estratégica. E aí, quando a Eudeni falou, hoje um organizador de evento ele precisa saber de tecnologia, ele precisa saber de mídia digital, ele precisa conhecer como aquilo dali vai funcionar no evento que ele vai organizar, não necessariamente ele precisa operacionalizar. Então, é essa a visão estratégica que a gente precisa formar nesses profissionais. E de que forma a gente faz isso na educação?
profissional? Nós colocamos o aluno como protagonista. Então, hoje, a sala de aula, que pode ser híbrida, pode ser EAD, educação à distância, pode ser presencial, e aí o presencial tornou-se um momento muito raro e muito valioso, então a gente tenta aproveitar ao máximo aquele momento para passar para ele a vivência, né? E essa vivência através do desenvolvimento de soluções. Então, ele define um projeto, que é aquele projeto que vai fazer com que ele mantenha o interesse pela área, e ele vai ser o protagonista daquele projeto. Então, é dessa forma que ele vai desenvolvendo as competências. É dessa forma que nós estamos preparando os profissionais, né? E, claro, que permeando por todas essas novas áreas que vêm adentrando. Tecnologia hoje está presente, principalmente na área de turismo e de eventos, a tecnologia. Antes a gente dizia assim, para trabalhar com turismo e eventos tem que ter idiomas. Hoje tem que ter idiomas e tem que entender de tecnologia. Então, a gente tem... Que é quase outro idioma, né? Isso. E é uma realidade o que a Cíntia está colocando. Primeiro, eu quero agradecer por estar nesse momento tão importante, com a fala mais, né, fundamental e necessária para o momento que a gente está vivendo, porque a transformação, não só no segmento, né, de eventos, mas eu acho que de todas as profissões. Então, o SENAC ele tem uma área que é o Banco de Oportunidades, que é o encaminhamento de alunos que concluíram cursos no SENAC para o mercado de trabalho, para as empresas, né, que necessitam de profissionais qualificados. E lá perpassa essa demanda, essa necessidade urgente desse novo perfil. O perfil desse profissional que precisa já ter adquirido, ou pelo menos aberto, a se desenvolver com essas múltiplas competências, né, principalmente focada nas novas tecnologias, né, na competência socioemocional, daquele momento onde ele precisa ter muita resiliência, a questão, principalmente, da inteligência emocional, né, de você dar aquela solução imediata para algumas situações transformadoras para aquele momento, principalmente com foco em conhecimento digital, que é o que está sendo muito demandado, mas que ele tenha essa resiliência, que ele tenha essa postura, que ele saiba buscar, estar aberto a esse novo aprendizado. É uma constante realidade nesse momento para que ele possa estar se desenvolvendo, sempre buscando, sempre estar se qualificando para essa nova oportunidade, porque é um momento que aquilo que ficou no passado, ele não vai voltar mais. E a cada vez a gente vai se aprimorando. E quando a gente está envolvido com tecnologia, né, se a gente for parar para pensar, os equipamentos, os formatos vão se transformando e mudando a todo momento, e a gente tem que estar acompanhando essa demanda. O sistema muda, né, então, assim, os equipamentos vão mudando, o formato de que você precisa estar passando, né, e o próprio banco de oportunidade do SENAC sofreu essa transformação, né, pegando a sua fala. A gente, como eu costumo dizer, a gente dormiu um pouco operacional e acordou digital. Então, a gente se transformou trabalhando no home office, dando nossa palestra online, fazendo os encaminhamentos de forma remota, não deixava de atender os nossos alunos também de forma remota, e deu super certo. Eles também, eu acho que tiveram essa expectativa de entrar nesse novo. Tanto nós que já somos profissionais, que nos sentimos capacitados para isso, como para que aquele aluno que não tinha experiência nenhuma e que precisava entrar dentro de um mercado e que pôde sentir essa transformação, né? E a gente no SENAC pôde ver isso verdadeiramente, que é a nossa essência. Qual é o nosso propósito maior? Transformar vidas. E a gente pôde, e agora a gente vê e percebe isso de forma muito mais clara para a gente nesse momento, né, de mudança, de momento de necessidade. E é bem isso. Hoje, realmente, o que a gente coloca para os nossos alunos é a necessidade de ter essa abertura para o novo, de ter esse propósito de realmente se dedicar aos estudos, no sentido de conhecer essas novas competências, desenvolver novas habilidades, se dedicar ao digital, a essas plataformas, né, conhecer as múltiplas plataformas que ele pode estar utilizando, conhecer das possibilidades da própria informática que tem, dos pacotes onde ele pode estar desenvolvendo essas ferramentas, fazer uma apresentação. O que a gente coloca para ele,
esse momento de dizer, o currículo de papel que tinha impresso, o currículo, já não existe praticamente mais, é um vídeo currículo, é uma apresentação onde você vai ter toda uma postura, todo um formato de se colocar, de se expor, né? Então, é um novo momento, e que todos precisam ter a capacidade de adaptação. Perfeito. Pegando um pouco aqui do que vocês falaram, né, principalmente, até focando um pouco mais no que a Carla colocou, eu acho que veio à tona aí duas situações que a gente precisa dar uma importância maior ainda. Eu acho que a situação da inteligência emocional, porque nós somos seres humanos e, como humanos, precisamos de humanos, e na forma que nós vivemos hoje, mesmo no modelo híbrido ou no online, e com o presencial muito restrito, como a Cíntia colocou, a gente está cada vez mais distante do outro. É um contrassenso. Ao mesmo tempo que nós estamos perto, porque nós podemos estar perto de um país para o outro, de um continente para o outro, estamos longe fisicamente, estamos longe do abraço, estamos longe do toque, principalmente para nós, né, latinos. E isso faz uma falta enorme. E para o jovem, eu presencio muito isso, porque eu trabalho com os jovens, né? No online eles são ótimos, eles falam, trocam figurinhas, conversas, é perfeito. Quando vai para o presencial, a timidez impera, e aí a parte do interrelacionamento cai por terra, e muitas vezes surge, a gente ainda está no Setembro Amarelo, né? Surge aquele problema da ansiedade, da depressão, da melancolia, que a gente precisa estar atento, né? Precisa prestar atenção, porque como os funcionários não estão ali no nosso contexto do dia a dia, cada um está na sua casa, às vezes a gente pode se deparar com uma situação dessa sem notar. Então, isso é mais um ponto que agrava e que a gente tem que estar atento a isso. E o outro ponto, que também foi colocado aqui por vocês, que eu acho que a gente também tem que se atentar, é a gente se preocupar de estar aprendendo sempre. Como você bem colocou, Cíntia, do que o Karnal disse, né, que nós hoje em dia não temos aquela profissão fixa, mas eu vou além ainda. Na verdade, pegando o gancho da Carla, com a tecnologia, com o formato que se desenha hoje, está pior do que nunca. O que nós estamos fazendo aqui, amanhã já estará ultrapassado. Amanhã já terão inventado plataformas, já terão inventado outro formato da gente estar se comunicando com as pessoas. E isso, ao mesmo tempo que a gente tem que permanentemente estar se reconstruindo ou aprendendo do zero, né, novos formatos, acaba vindo também a ansiedade, porque a gente fica se encontrando num estado permanente de alerta de que eu vou ficar ultrapassado. E isso também nos traz uma preocupação, né, que é importante a gente abordar. Eu vou pedir agora, a gente vai puxar o vídeo da nossa presidente, né, a presidente do Sim de Eventos. Ela é organizadora de eventos, é a Circe Jane, que também é empresária à frente da Lotus Promoções. Ela vai trazer para a gente uma fala com uma angústia dela, representando também o setor. Oi, pessoal. Tendo em vista que os eventos mudaram, e nós precisamos, enquanto empresários, de profissionais que estejam habilitados e aptos a trabalhar com tecnologia nos nossos eventos, como a matriz curricular precisa ser mudada, alterada, ou adicionar mais conhecimentos e habilidades nesse sentido. Exemplo, marketing digital, conhecimento sobre transmissões online e esses aspectos tecnológicos que precisam ser inseridos para um profissional de excelência. Circe Jane, Lotus Promoções. Bem, vocês escutaram a fala da nossa presidente, né, organizadora de eventos, proprietária da Lotus Promoções, na angústia dela com relação à grade de formação. Eu vou direcionar essa pergunta para a Milena, que está aqui representando a Universidade de Fortaleza, mas só ressaltando que essa preocupação da Circe com grade não se atém somente ao meio universitário, porque também no SENAC nós temos grades técnicas, né, tecnológicas. Então, vou direcionar para a Milena, mas, na verdade, isso é uma preocupação que tem que ser de um todo. Olá, sou a professora Milena, da Universidade de Fortaleza. Eu queria muito agradecer o convite por estar aqui hoje, né, conversando sobre esse assunto que é tão importante para o crescimento do nosso setor, principalmente, né? Sem a capacitação, qualificação e entendendo essas dores do mercado,
a academias, escolas profissionalizantes, a gente não tem como atendê-los, né, da melhor forma possível. E a gente veio no curso de eventos desde 2012, a Universidade de Fortaleza, na verdade, tem cursos na área de hospitalidade desde a década de 80, e a gente vem procurando aqui no mercado, principalmente no mercado de Fortaleza, atendendo a essas dores, né, conversando com empresários, conversando com toda a cadeia produtiva para entender qual é o tipo de profissional adequado para estar nesse mercado de trabalho que vive em grandes transformações. A gente realmente acordou em março do ano passado, tendo aulas presenciais e dormimos, né, no digital, porque a gente não teve nem aula nesse dia. Né? A gente, na verdade, foi aprender a como transmitir uma aula para o nosso aluno que pensava presencial. Naquela época, né, no ano passado, eu mesma ministrava uma disciplina prática. Os alunos, ao final do semestre, eles tinham que realizar um evento, né? E eu dormi pensando, eu vou realizar o quê? Porque eu não sei nem o que eu vou fazer, né? Tinham, na verdade, 30 alunos na minha sala que eu tive que replanejar esse semestre todo, praticamente de um dia para o outro, e não sabia o que fazer, porque a gente, na verdade, precisava, de um novo formato, né? De novas competências, de novas habilidades. Precisamos reformular todo um curso, um planejamento de todo um curso, praticamente de um dia para a noite, né? E trazendo principalmente as competências de outros cursos, né, que trabalhariam também no setor de eventos, principalmente o curso de audiovisual, de publicidade, de administração, marketing. Nós trouxemos aí algumas competências dessas áreas para poder trabalhar, né, e prestar consultoria para a universidade, porque uma das principais ferramentas de comunicação e marketing da universidade era eventos. E aí a gente recebia as ligações, Milena, o que nós vamos fazer daqui por diante? Bem, a gente tinha alterado a matriz curricular há pouco tempo, e a gente já via que existia modificações à frente, né, num futuro muito próximo, né, e eu retomei alguns assuntos que esses alunos já tinham visto no semestre anterior, que era a aceleração digital, que era como a gente trazer novas experiências para esses participantes. O participante, ele já não queria ser somente um ouvinte nos eventos. Eles queriam ter voz ativa, uma participação mais ativa. Então, a gente toda essa mudança, a gente já tinha começado antes, né? Agora a gente só precisava, de fato, colocar ela no papel e fazer, porque a gente não tinha outra forma. A gente tinha que trabalhar no formato online, não saberíamos quando é que nós viríamos a ter de novo eventos presenciais, e nós precisaríamos entender de luz, de som, de câmeras, né, de roteiro. Então, assim, são competências que a gente até então não conhecia muito bem. A gente, lá na Unifor, já tínhamos feito oficinas de som e iluminação, mas muito para o conhecimento presencial, né? E a gente viu que também isso por detrás das câmeras era diferente. Então, se a gente montar uma peça de teatro presencial, ela precisa ser diferente do formato online. Como é que nós iríamos fazer isso, né? Então, assim, a gente já via que tinha uma tendência no formato híbrido, no formatos online. A gente sabia, a gente já tinha ensinado isso para os alunos, mas como colocar isso em prática? Então, assim, pensando na pergunta da Circe, principalmente, nós pensamos, sim, no marketing digital, mas através de quê? Porque marketing é marketing, eles só precisariam entender de como trabalhar isso dentro de um Instagram, né, dentro dessas plataformas digitais. Hoje a gente precisa entender de métricas, analisar esses dados que essas plataformas já entregam para a gente. A gente precisa entender quais são as informações que a gente precisa ter desse participante que está aí do outro lado. A gente precisa entender o nosso público-alvo.
qual é o horário que ele tem disponibilidade para assistir um evento, né? De como ele vai participar de forma ativa de um evento online que muitas vezes foi gravado. Então, essas experiências é que nós estamos trabalhando dentro da universidade, trazendo elementos de outros cursos para trazer a nossa versão nesse mercado tão competitivo, né? Porque hoje a gente está aqui na cidade de Fortaleza gravando esse evento, mas um profissional que está lá em São Paulo ou que está lá em Londres, eles também vão poder assistir. E como é que a gente pode trazer essa experiência para essas pessoas que também estão longe? E nós, como participantes, né, hoje a gente não precisa pegar um avião para ir assistir um evento que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. A gente pode assistir de casa, né? A gente pode assistir. E relacionado até isso, um pouco do que a Eldeni falou, do que a Cíntia falou e a Carla, a gente está cada vez mais recebendo mais conteúdo. A todo momento a gente está sendo jogado para a gente conteúdos e conteúdos interessantes que a gente acha que faz bem para a gente. Então, assim, como também a gente trazer conteúdos inéditos para esses participantes, né? Como trazer esse ineditismo, como trazer essa curadoria. Então, assim, é um trabalho nosso também da academia trazer informações novas, né, com pesquisa, né? A pesquisa nunca foi tão importante como está sendo agora, colocado para esses profissionais e colocado também para nós como profissionais de eventos, né? Como é que a gente vai, de fato, engajar esse ouvinte que está aí do outro lado, né, para ele participar desse nosso evento, trazendo perguntas, trazendo dúvidas, né, porque a gente está aqui para trabalhar e melhorar cada vez mais esse setor. E esse profissional que está do outro lado, eu acho que ele também precisa entender que existem múltiplos tipos de curso, né? O Ministério da Educação, ele coloca várias oportunidades de capacitação e qualificação para a gente. A gente tem os cursos profissionalizantes, né? Os cursos livres, que tem menor duração. Nós temos os cursos técnicos, que os alunos já de ensino médio já podem fazer esses cursos técnicos para se qualificar e entrar nesse mercado de trabalho. E nós temos os cursos superiores, né, os tecnólogos, os bacharelados, licenciaturas, que trazem uma visão mais ampla e que pode também trazer oportunidades de uma pós-graduação, uma especialização, MBA, mestrados e doutorados, né? Ele que vai lhe dar essa oportunidade, vai lhe trazer informações de competências de como fazer pesquisa, de como entender esse mercado, de uma formação mais generalista. Então, assim, você que está aí como um profissional de eventos e quer se qualificar cada vez mais, você precisa entender qual é o seu objetivo, né? Você quer futuramente estar continuando, né, na educação, você quer melhorar cada vez mais, então você vai para um curso superior, ou se você quer, na verdade, adquirir uma competência, uma habilidade específica, você vai fazer, né, vai procurar um curso profissionalizante de qualidade. Então, assim, a partir desses objetivos e o que o mercado espera é que eu acho que precisa se qualificar, né, todos esses profissionais. E como as meninas já falaram, a gente não adianta mais a gente, eu vou fazer um curso, né, de 1 ano, de 6 meses, de 2 anos e está resolvida a minha vida profissional. Não, a gente tem que estar o tempo todo se qualificando, recebendo informação, né, para a gente poder crescer e qualificar esse setor que a gente precisa, mais do que nunca, estar trabalhando de uma forma correta, né, à frente, olhando para esse futuro. Obrigada. Bom, pegando aqui um gancho no que a Milena colocou, eu acho que eu vou aproveitar e fazer aqui uma cutucada aqui no SENAC, que a gente tem que rever, inclusive, a nomenclatura de algumas funções, né? Então, assim, foi colocado aqui antes sobre a coordenação de eventos, né? A coordenadora de eventos, que hoje a demanda já qualifica, já caracteriza as competências de uma outra forma. E aí eu disse que eu ia cutucar o SENAC, porque eu sei que o SENAC tem curso de recepcionista, eu já fui professora de lá, né? De recepcionista de eventos. E aí eu fico aqui com a pergunta.
ainda vai ter, ainda temos, né? É esse mesmo modelo, é esse nome. Eu estou dizendo isso para também cutucar vocês aí que estão nos assistindo. Porque, assim, chega muito para mim, eu oriento carreiras, né? Então, chega muito para mim, algumas pessoas angustiadas, alguns jovens, principalmente, assim, porque eu estou me informando nisso e eu já não tenho mais, minha profissão já não vai ter mercado. E aí eu vou pegar a fala do que a Milena colocou. Na verdade, você não está se formando para o eterno, né? Não é assim, Cíntia? Você está se formando num primeiro momento, você tem que continuar se formando, a gente tem que estar em permanente formação. Então, eu digo muito, eu tenho essa fala que eu digo muito, que se você pensar que seu trabalho pode ser substituído por uma máquina, entenda que ele vai ser. E você vai ser substituído por uma máquina. Não é isso? Então, assim, na hora que eu tenho uma função que, com certeza, um robô, uma máquina, um computador pode fazer no meu lugar. Por exemplo, antigamente, quando eu era organizadora de evento, há muitos anos atrás, a gente tinha uma função que era para checar o mailing, né? A lista de convidados, a pessoa ia checando manualmente mesmo. Hoje não existe mais essa função. Por quê? Porque o computador mesmo faz essa checagem das etiquetas que foram emitidas, de quem entrou, de quem não entrou no evento, ele emite um relatório. Não precisa mais dessa pessoa que a gente tinha lá com essa função. Assim como a gente vai ter... Um dia não vai mais existir recepcionista de eventos, eu acho que nesse primeiro momento, não é que não vai mais existir, mas eu acho que vai existir em bem menor quantidade. Porque os eventos vão... Eu pelo menos penso assim, isso é minha opinião. Depois que a gente vê, a gente não consegue mais desver. Então, a gente conseguiu ver a possibilidade de eventos mundiais sendo realizados localmente, né? Ou seja, a gente consegue, como a Milena colocou, eu posso estar trazendo palestrantes dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, estando organizando o evento todo aqui em Fortaleza com um custo muito pequeno, frente ao que existia anteriormente. Assim como eu posso ter participantes do mundo todo. E isso faz com que a gente, ao mesmo tempo, feche muitas portas de funções, abra muitas portas. E eu acho que esse debate é muito nesse sentido, a gente parar de olhar o copo que está quase vazio, para pensar que o copo está quase cheio. Ok, não existe mais essas funções. E quais existem? Gestor de tráfego, multimídia, né? um mestre de cerimônia diferente, que fala assim para as cadeiras e está tudo bem. Enfim, né? vão surgindo novas oportunidades. E eu acho que é esse olhar que a gente tem que começar a enxergar, começar a vislumbrar. E a outra coisa que eu trago, assim, outro ponto importante que eu trago, e vou abrir aqui para que as meninas possam se posicionar, é a forma da gente formar, porque, assim, nunca teve, a Milena trouxe uma palavra-chave, né? Procurar um curso de qualidade, uma formação de qualidade. A gente nunca teve tantas possibilidades de formação, inclusive gratuitas, inclusive de qualidade, né? Inclusive de qualidade. Como, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui, porque é gratuito, não é merchan de ninguém, porque está todo gratuito e vale a pena, principalmente para os organizadores de eventos, o curso de reaprendizagem criativa do Murilo Gun, está todo disponível online, era caríssimo, está gratuito para qualquer pessoa. Então, assim como tem um desses, também tem alguns que de repente, se coloca lá e que a gente vai ver e está ensinando errado. E aí fica a minha pergunta, né, para quem quiser responder... Como fazer, já que a gente tem tanta informação, já que a gente tem tanta formação disponível, inclusive gratuita, inclusive paga, de diversas formas, a nível não mais nem local, nem nacional, mas mundial. Hoje em dia a gente pode fazer um curso do MIT, inclusive gratuito. Como fazer para a pessoa que quer se qualificar, se organizar e peneirar para onde ir? Porque às vezes a pessoa realmente se perde, se confunde, né? É isso mesmo. Assim, antes a gente pensava qual era a profissão que queria se alcançar e qual era a trilha de cursos que iria fazer para chegar lá naquele cargo, né? Aquele posto que você almejava. Hoje você pensa que cursos vão compor a trilha da sua vida, porque o curso ele nem sempre é só ligado ao lado profissional, ele também pode ter uma ligação com a realização pessoal, né? Então, como fazer para se nortear? Eu acho que o mais importante é a gente identificar que nicho de mercado você quer atender, né? Que nicho, que emprego é esse, que job, que como dizem os americanos, é esse que você
quer, porque hoje as funções, o mercado, ele absorve por demanda, não é somente mais por função específica, ele tem uma demanda, então não necessariamente a gente precisa nomear agora qual é o nome dessa formação, né? Então, a princípio, eu acredito que não vai mudar o nome das funções, o que vai mudar é a forma que esse profissional vai organizar a sua formação, que conjunto de habilidades ele vai identificar como sendo essenciais e buscar ali formações contínuas, né? Todos nós, como você mesmo disse, em todas as áreas, buscar essas formações para estar aí de acordo com o que o mercado está precisando. Eu queria só colocar nessa tua fala, Indira, que assim, eu acho que o nome mesmo das funções não mudam. O que vão mudar principalmente são essas atividades que vão ser exercidas por esses profissionais, né? Um recepcionista de eventos hoje, ele não vai estar mais na porta fisicamente do local. Ele vai estar abrindo os acessos das salas onde vai estar acontecendo o evento. Então, ele precisa de ter as competências, essas habilidades para estar naquele mundo virtual e atendendo esse participante do evento, né? Respondendo de forma mais rápida possível, né? Porque hoje as pessoas não estão mais conseguindo esperar essa resposta, né? A gente precisa responder praticamente de forma online. Então, essas competências e as habilidades das funções que já existem foi que mudou, né? Então, a gente precisa se adequar às novas regras dessas funções. E é isso que as nossas escolas sempre procuram, né, ir atrás para poder atender às novas dores desse mercado, né? Todo dia a gente está lá pesquisando, né, na verdade, qual é o próximo passo que nós vamos seguir, né, e correndo para poder oferecer a esse mercado que não é mais local, né? A gente não pode achar que o nosso mercado só está aqui em Fortaleza, na Universidade de Fortaleza, por exemplo, né? Mas o nosso mercado é mundial. Então, como é que nós vamos atingir esse público, né? E outra coisa importante também que eu acho é que com essa pandemia a gente veio, né, com muitos desses conteúdos gratuitos. E agora, como é que a gente vai precificar esses eventos? Como é que a gente vai mudar, né, esse participante e dizer para ele que olha, esse meu conteúdo que eu estou apresentando para vocês é muito importante, né? Vai ser um divisor de águas na sua carreira, mas ele custa tanto, né? E a gente está muito acostumado ainda a ter as coisas abertas no YouTube gratuitas. Eu acho que e é isso, o marketing vai ajudar a gente, né? Essas novas qualificações vão apresentar para a gente que a gente também precisa mudar esse mercado que está aí consumindo os nossos eventos. Isso mesmo. E para complementar, contribuir também, o que a gente vem acompanhando nos últimos tempos é a transformação nas profissões. Muitas profissões estão não somente deixando de existir, e a gente enxerga, né, que novas competências, elas se entrelaçam, contribuindo. Não é que vai deixar de ser a recepcionista de evento, mas ela vai estar absorvendo essas novas competências, né? Como está sendo colocada do digital, desse olhar humano de uma forma diferente, né? E isso está sendo realmente colocado quando a gente vê essa necessidade das empresas, até mesmo o RH está com a mão na cabeça. Onde eu vou achar esse profissional? Que profissional é esse? Como eu vou treinar? Né? E a gente está para amparar, no sentido de acolher essas dores, de entender, de contribuir, trazendo esses conteúdos de uma forma que seja agregador para a empresa, para fomentar esse resultado, né? O resultado que precisa dar de melhoria, de otimização e, ao mesmo tempo, de aprendizado para aquele profissional que está se transformando. Né? Muitas profissões deixaram de existir e nem por isso as pessoas foram também acolhendo e se transformando de acordo com aquelas demandas. E eu acho que o momento que a gente está vivendo agora é um momento crucial
para que a gente possa estar abrindo os olhos, se abrindo para o novo. É a oportunidade que está se tendo para esse novo, nesse momento, seja ele com cursos pagos, com os cursos gratuitos, que a gente entende, mas eu acho que a gente tem que estar aberto realmente para esse novo, que a gente só tem a ganhar, né? Uma profissão só se extingue se ela não se adequar ao novo ambiente, assim como a espécie, né? Só se extingue se não se adequa ao meio ambiente, né? Eu acho que a palavra é essa, se adequar. E lá no Senac a gente já visualiza a volta. Então, já tem pessoas com certa idade já participando de cursos, né? Recentemente eu fiz um curso de trade marketing. Eram 12 alunos, 11 mulheres e um homem, e a maioria da minha turma dessas mulheres eram senhoras que trabalhavam com, como é que eu vou dizer, uma era que trabalhava na imobiliária, corretora de imóveis, o único rapaz era loja de uma loja e-commerce. Eu, como colaboradora do Banco de Oportunidades, preciso mais do que nunca desse conhecimento, né? Outra era vendedora de biju. Então, assim, simplesmente transformador. Então, meu olhar como profissional da área, nesse sentido de estar olhando o mercado, para mim foi riquíssimo aquele momento. Olha só, em uma sala de um curso de trade marketing, a diversidade de segmento e a necessidade daquele conhecimento. É verdade. Eu fiz questão de cutucar essa história do recepcionista de eventos, porque, de uma forma geral, eu acho assim, que a gente vai ter muitas funções que realmente vão ter que se adequar. Mas a gente realmente, nós vamos acabar tendo algumas funções que vão desaparecer, vão ser substituídas. Não é porque ela não serve mais, é que ela o formato dela se desenha de outra forma, que acaba tendo uma outra nomenclatura, vai ser um outro desenho. E eu fiz questão de dizer isso, porque eu sei que o jovem que está lá, e não só o jovem, o mais velho, né? Eu tenho 50 anos, eu tive que me reinventar para ir para o digital. Eu praticamente fiz 2 graduações novas, né? Então, assim, é não ter o medo disso, de tipo assim, tudo bem, o que eu aprendi, que eu escutei essa semana, diretor, eu perdi tempo. Eu disse, não, o aprendizado fica, né? Você vai ter uma bagagem e você vai aprender mais. Você vai se reorganizar de uma outra forma. E parar dessa coisa de ficar ali, não é porque o que eu sei fazer é isso, é só isso, eu me formei foi nisso. Porque aí realmente, aí sim, você vai ser substituído, né? Que é mais ou menos, eu acho que é isso que a gente precisa ter em mente, como a Carla bem colocou, está aberto às possibilidades, está aberto ao novo. E isso não é só o profissional, são os próprios cursos, não é verdade? E o próprio mercado. E o nosso tempo, a nossa conversa seria ótima, dava para a gente passar assim, o dia todo aqui, né, nesse debate maravilhoso. Eu já, de antemão, eu ainda vou finalizar, mas aqui de antemão já agradeço a vocês que estão nos assistindo e a presença das nossas 4 aqui colaboradoras, debatedoras, que doaram o tempo delas para estar nos ajudando a passar esse conhecimento aí para você que está nos assistindo. E eu vou pedir para que cada uma, em pouquinhos minutos, faça suas considerações finais para a gente encerrar esse painel. Vou começar com a Milena e a gente vai, né, decorrendo de forma Eu acho contínua. Que o que fica, né, nessa nossa conversa de hoje é que a gente precisa estar sempre aprendendo, né? Como o slogan lá da Universidade de Fortaleza, ensinando e aprendendo, né? É o tempo todo, né? Principalmente assim, no nosso mercado, que alguns sabem, têm algumas competências, outros têm outros, então vamos unir essas forças para trabalhar aí esse novo mercado que está se iniciando aí pela frente. Obrigada. Após a fala aqui, né, das representantes do Senac, da Milena e também da Indira, eu percebo assim, que mais que nunca a gente tem que se aproximar. Né? Eu acho que, mais que nunca, as entidades de formação, as universidades, né, elas têm que se aproximar ou das entidades ou do próprio mercado. Eu acho assim, que esse momento é fundamental para que a gente dê início a uma rede mesmo que permita essa troca, porque é importante para nós empresários, é importante para o mercado
E eu acho que é importante também para as entidades de formação, né? Essa visão que nós temos, eu acho que tem que ser de forma disciplinada, captada pelas entidades de formação, como o SENAC ou como as universidades. Eu acho que, ao final desse nosso encontro, proponho né, que a gente possa mesmo estreitar relações para iniciar aí um plano caminhando juntos. É isso mesmo, Adeni. A gente está sempre tentando estar próximos dos empresários. Essa escuta sempre ativa, ela é muito importante para retroalimentar nossa área. Então, agradecer a oportunidade de estar com vocês discutindo esse tema tão importante e dizer que o SENAC está sempre à disposição. Também quero agradecer e dizer que o Banco de Oportunidades é um equipamento do SENAC, justamente para estar fomentando junto com nossa cadeia produtiva de eventos, tanto os empresários como os profissionais que precisam dessa qualificação, onde a gente pode estar dando, as orientações, a atenção, retroalimentando o próprio nosso educacional dessas necessidades. E a gente está, sim, aberto para essa conversa, para esse encontro, para que a gente possa chegar ao nosso melhor resultado, para as empresas e para o profissional. Muito obrigada. Que bom. Eu agradeço a todas vocês, Milena, Eldeni, Cíntia, Carla, que doaram esse tempo de vocês para estar conosco aqui, elevando o nível de debate, trazendo conhecimento, trazendo demanda no sentido da dor, da angústia, representando o mercado. A Circe, que não pôde estar aqui conosco no painel, mas contribuiu com o vídeo dela também, trazendo esse olhar e essa angústia, representando o setor. Agradeço a você que está nos assistindo, e espero que tenha sido valioso para vocês esse momento, tanto quanto eu acredito que foi para a gente que participou aqui. Não é verdade? Dessa forma, a gente encerra o painel e desejo a vocês aí uma boa continuidade do evento.